Ele disse: "Você não é ninguém", na frente de 7 pessoas. Ela saiu da sala com o papel na mão e as lágrimas contidas. 3 anos depois, ele saiu do elevador e viu o que tinha descartado. Apoie o canal, deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. O jaleco de Renato Cavalcante nunca tinha sido de algodão. Desde a residência, ainda nos corredores do Hospital das Clínicas com 26 anos e a arrogância de quem terminou em 3º lugar na prova de especialização, ele havia aprendido que a qualidade do tecido que cobria os seus ombros comunicava algo que palavras precisariam de parágrafos para dizer. O jaleco atual era de gabardine com forro de seda, bordado com o nome dele em dourado sobre o bolso esquerdo, Cavalcante Medical Group, impresso logo abaixo em azul marinho discreto. Custara R$ 1.100. Ele mandara fazer 3 iguais. Usava-os como um compositor usa a mesma nota afinada, repetida ao longo de uma sinfonia, para lembrar a todos que havia uma partitura e que ele era quem regia. A clínica ficava no 7º andar de um edifício espelhado na rua Leopoldo Couto de Magalhães, no Itaim Bibi. Da janela do seu consultório, em dias de pouca neblina, era possível ver o perfil do Parque do Povo lá embaixo, verde e pequeno, como um detalhe decorativo esquecido entre as torres de vidro. Renato raramente olhava para aquela janela com atenção. Olhava para o monitor, para os resultados de imagem, para a agenda que a Débora, sua secretária de 8 anos, organizava em blocos de 45 minutos com a precisão de um relógio suíço. 45 minutos por paciente, 10 minutos de intervalo entre um e outro. 1h30 para almoço, que ele invariavelmente reduzia para 40 minutos, porque havia algo que precisava revisar, alguma coisa que não podia esperar, algum relatório que Débora já havia mandado por e-mail, mas que ele preferia reler no silêncio sem telefone do consultório vazio. Naquele setembro, a Cavalcante Medical Group faturava 3,4 milhões por ano. E Renato tinha 52 funcionários, cujos nomes ele conhecia apenas dos crachás. Ele sabia, com a precisão cirúrgica que aplicava a tudo, que o patrimônio consolidado, clínica, apartamento no Vila Nova Conceição, sala comercial em Pinheiros e uma fração de terreno em Alphaville herdada do pai, somava 11 milhões de dólares. Sabia também, com a mesma precisão, que havia acordado às 5h42 da manhã de uma segunda-feira sem motivo aparente, ficado deitado no teto de mármore da suíte por 18 minutos, sem pensar em nada específico, e então se levantado para trabalhar porque era a única coisa que ele sabia fazer, sem ter que tomar nenhuma decisão sobre como se sentir. O contrato com a Secretaria Municipal de Saúde chegou em formato de proposta enviada pelo escritório de advocacia que gerenciava os contratos institucionais da clínica. 4 meses como consultor técnico no Hospital Municipal do Tatuapé, foco em reestruturação dos protocolos de ortopedia, honorários de 28 mil leis mensais. Renato leu 2 vezes. Releu uma 3ª vez, desta vez em voz alta no silêncio do seu escritório, como se o absurdo precisasse de som para ser completamente compreendido. O Hospital Municipal do Tatuapé. Ele se lembrou vagamente do nome. Já havia passado por lá uma vez, anos atrás, para uma perícia de trânsito que um paciente havia solicitado. Corredores com fluorescente piscando, cadeiras de plástico laranja desbotado. O cheiro que hospitais públicos têm, aquele odor de desinfetante barato, misturado com algo que não era bem ansiedade, mas chegava perto. Seu advogado havia dito que seria bom para o perfil institucional da clínica. Responsabilidade social, visibilidade junto à secretaria, possibilidade de contratos futuros de maior porte. Renato ouviu com a paciência que reservava para argumentos que não o convenciam, mas que ele sabia que deveria fingir considerar. No final, assinou. Não pela responsabilidade social, não pela visibilidade,
Assinou porque o advogado era competente e porque havia algo em algum lugar na parte de trás do peito que ele nunca examinava com atenção, que disse que talvez fosse bom sair do 7º andar por um tempo. Ele não imaginou que aquilo mudaria alguma coisa. O Hospital Municipal do Tatuapé ocupava um quarteirão inteiro na rua Tuiuti, entre árvores antigas que tilincavam as calçadas com as raízes e ambulâncias que chegavam em intervalos que não respeitavam nenhum ritmo previsível. Renato estacionou o Volvo XC60, preto no único espaço com plaquinha de consultor técnico, na frente do prédio. Pedido que ele havia feito por e-mail 2 dias antes de começar, porque não havia nenhuma razão para começar mal. E ficou no carro por 2 minutos, olhando para a fachada do hospital. Prédio dos anos 70, fachada de pastilha bege com algumas peças faltando, janelas de alumínio oxidado. Na entrada principal, uma fila de 8 pessoas esperava com senhas na mão, algumas delas de pé, outras sentadas em cadeiras que alguém havia organizado no passeio público, porque a recepção não comportava todo mundo. Renato desceu do carro, ajustou o jaleco e entrou com a objetividade de quem havia decidido que 4 meses era um tempo administrável para qualquer coisa. A Débora do hospital não existia. Existia uma funcionária chamada Marlene, 50 e poucos anos, cabelo pintado de preto e unhas curtas sem esmalte, que o recebeu com um sorriso genuíno e uma pasta fina de documentos que ela havia organizado com post-its coloridos. Aqui está o organograma do setor, doutor, e aqui embaixo a escala dos técnicos. A doutora Patrícia, que coordena a ortopedia, está em licença-prêmio até quarta, mas deixou recado que qualquer dúvida o senhor pode falar com a Camila, que é a técnica mais antiga e conhece tudo. Renato pegou a pasta sem olhar para o post-it da Camila. Eu vou me orientar pelos protocolos do setor. Pode me mostrar a sala de reuniões. Marlene mostrou. A sala de reuniões tinha uma mesa de fórmica com 6 cadeiras que não faziam par e um flip chart com caneta ressecada. Renato colocou o notebook sobre a mesa, conectou o carregador, abriu os documentos que havia levado da clínica sobre padronização de protocolos cirúrgicos e começou a trabalhar como se estivesse no seu escritório no Itaim, que era a única forma que ele sabia trabalhar. Camila Ferreira estava no corredor do 2º andar às 7h52 da manhã, fazendo o que fazia todo dia, desde que havia começado naquele hospital, 6 anos antes, verificando os quadros de medicação de cada quarto antes de o plantão da manhã transferir para o da tarde, cruzando as anotações com o que havia sido administrado nas últimas horas, marcando com lápis. Ela sempre usava lápis, porque às vezes precisava apagar e corrigir sem rasura os pontos que precisavam de revisão médica antes do meio-dia. Ela tinha um caderninho espiral que carregava no bolso do avental, pequeno o suficiente para não atrapalhar o movimento, onde anotava os nomes dos pacientes e uma palavra ou 2 sobre como cada um estava. Não era protocolo, era dela. Tinha 27 anos e a postura de quem aprendeu cedo que cansaço é uma informação, não uma desculpa. O cabelo preto preso num coque baixo, o avental verde do hospital passado a ferro na noite anterior pela dona Conceição, que ainda fazia isso com a teimosia carinhosa de mãe que sabe que a filha não vai pedir. Os sapatos eram os mesmos de 18 meses atrás, de couro sintético branco com a ponta levemente desgastada, engraxados toda semana. No bolso esquerdo, junto ao caderninho, havia uma caneta, um esparadrapo enrolado para emergências e uma bala de hortelã que ela nunca comia, mas que estava lá desde que a dona Nair, uma paciente de 73 anos com fratura de quadril, havia dado para ela num dia de março, dizendo que hortelã deixava o dia mais leve. Camila havia guardado e não conseguido jogar fora. Ela soube que o consultor havia chegado porque Marlene passou pelo corredor às 8h15 com a pasta de post-its e o rosto com aquela expressão de quem está tentando fazer boa impressão sem que a outra pessoa perceba o esforço. É médico particular, Camila.
Veio pela secretaria. Camila anotou mais uma observação no caderninho sem levantar os olhos. Tudo bem, Marlene. A doutora Patrícia disse para você ajudar ele a se localizar. Eu sei. Marlene foi embora. Camila terminou de verificar o quadro do quarto 6. O senhor Antônio, 68 anos, pós-operatório de joelho, que havia dito na noite anterior que a perna doía mais do lado de fora do que na cirurgia e que precisava de reavaliação antes da fisio. E então foi até a sala de reuniões. Bateu 2 vezes antes de abrir. Renato estava de costas para a porta, digitando. Não se virou imediatamente. Camila esperou 4 segundos. Ela contava sem querer, era um hábito. E então disse, com a voz direta de quem não tinha tempo a perder, mas também não tinha raiva de ninguém. Bom dia, doutor. Sou a Camila, técnica de enfermagem da ortopedia. A doutora Patrícia pediu para me apresentar ao senhor. Renato se virou. Ela notou os olhos primeiro. Não por romantismo, mas porque os olhos dele a examinaram de cima a baixo, com a velocidade objetiva de uma varredura. E ela reconheceu aquele olhar. Havia atendido médicos assim antes. O olhar que cataloga antes de decidir se vale a atenção. Camila, ele disse, como se estivesse confirmando uma informação num banco de dados. A Marlene me falou, pode sentar. Ela ficou de pé. Prefiro ficar em pé, obrigada. Tenho pacientes aguardando em 10 minutos. Renato pausou por um segundo, que durou mais do que deveria. Como quiser. Ele voltou para o notebook, pegou uma caneta e abriu um bloco de notas de couro preto. Me fala dos protocolos de pós-operatório que vocês usam atualmente. Camila falou. Falou com a precisão de quem havia repetido aquelas informações centenas de vezes para residentes, para familiares de pacientes, para enfermeiras novas no primeiro dia. Mas falou também com um detalhe que ela nunca omitia. Contexto. Não apenas o protocolo, mas por que o protocolo funcionava daquele jeito naquele hospital específico, com aquela equipe específica, com aqueles recursos. A gente não tem um monitor de saturação novo no quarto 8 ainda. Então, o protocolo de oxigênio do pós-cirúrgico imediato tem um passo adicional que a gente faz manualmente. Já está na planilha de adequações que a doutora Patrícia mandou para a secretaria em agosto. Renato ouviu sem interromper, o que ela não esperava. Anotou 3 coisas no bloco de couro preto. Quando ela terminou, ele disse: os protocolos precisam ser reformulados urgentemente. Vou precisar de acesso aos dados de readmissão dos últimos 2 anos. Eu consigo isso com o faturamento até amanhã. Hoje à tarde. Ela sustentou o olhar por um segundo. Eu vejo o que posso fazer, doutor. E saiu da sala sem pressa e sem pressa nenhuma, que era uma forma de movimento que ele percebeu só depois que ela já havia ido. Nas 3 semanas que se seguiram, Renato reorganizou os protocolos de admissão pré-cirúrgica, propôs uma padronização nova no registro de medicação e identificou 6 pontos de melhoria na triagem ortopédica. A equipe o respeitava com a cordialidade de quem respeita quem chega com autoridade e propõe coisas sensatas, mas sem calor. Ele não precisava de calor, precisava de eficiência. Camila era a pessoa com quem ele acabava falando mais vezes ao dia, não porque houvesse escolhido, mas porque ela era quem sabia de tudo. Onde estava o formulário X, qual médico plantão cobria qual setor. Por que o paciente do quarto 4 havia sido transferido antes do previsto? Ela nunca era difícil, era exata. Havia uma qualidade no jeito que ela respondia às perguntas dele, sem tentar impressionar, sem tentar defender território, sem aquela ansiedade de quem está sendo avaliado, que ele havia começado a notar sem ter decidido notar. Na 3ª semana, numa quinta-feira que começou como todas as outras e não terminou como nenhuma delas, o regulador de plantão bateu na sala de reuniões às 22h32 com um caso de emergência que mudou a temperatura de tudo.
Fratura exposta de fêmur em politraumatizado, 41 anos. Acidente de moto na radial leste, pressão instável, necessidade de cirurgia imediata. O cirurgião-chefe de plantão havia sido chamado de fora. Precisariam de todos. Renato colocou o notebook na bolsa e foi. A cirurgia durou 8 horas. Eram 2h16 da manhã quando o paciente foi estabilizado e levado para a UTI. Renato ficou parado por um momento no corredor do centro cirúrgico, jaleco com sinais do trabalho das últimas horas, sentindo nos ombros o peso daquela espécie de exaustão específica que só existe depois de uma cirurgia longa. Não cansaço comum, mas o cansaço de ter estado completamente presente por horas seguidas, sem nenhuma margem de distração. Era um cansaço que ele havia sentido muitas vezes na residência e quase nunca sentia mais. Na clínica, as cirurgias eram planejadas, controladas, previsíveis. Aqui havia sido diferente. O monitor havia disparado 2 vezes. A pressão havia caído numa curva que ninguém havia antecipado. E Camila havia estado ali durante cada uma dessas horas, com uma precisão que ele não havia encontrado em muito tempo, antecipando instrumentos antes de ele pedir, ajustando posição do campo cirúrgico com movimentos que não atrapalhavam o ritmo da equipe. E o que ele não conseguia deixar de pensar, falando com o paciente durante a recuperação anestésica, com uma voz baixa e firme, chamando-o pelo nome, dizendo que estava tudo bem, que ele havia passado pela cirurgia, que a família estava sendo avisada, como se fosse filho. Renato estava olhando para o teto do corredor quando Camila apareceu na porta do vestiário feminino com um avental trocado e uma sacola de pano. "O refeitório ainda está aberto", ela disse, sem perguntar se ele queria ir. Era uma informação. Ele foi. O refeitório do Hospital Municipal do Tatuapé, às 2h30 da manhã, era um lugar fora do mundo. Fluorescente em 2 dos 4 tubos aceso, mesas de fórmica com cadeiras empilhadas nas laterais e apenas uma funcionária, a Cida, que dormia de queixo na mão atrás do balcão, com a dedicação de quem sabe que vai ser acordada, mas aproveita cada minuto. Havia café em garrafão térmico e um prato de pão de sal que Cida havia deixado coberto com pano úmido antes de cochilar. Camila tirou da sacola de pano um pote de plástico com sanduíche, pão de forma, queijo branco, tomate, uma folha de rúcula e colocou na mesa sem cerimônia. Renato serviu 2 cafés e sentou em frente a ela. Eles ficaram em silêncio por um tempo que nenhum dos dois contou. O café estava forte e um pouco amargo. Renato bebeu devagar. Camila mordeu o sanduíche sem pressa. A cidade do lado de fora do refeitório existia em versão noturna. Sirene distante, carro passando com grave alto, que foi diminuindo até sumir. O som das árvores da rua Tuiuti mexendo em vento que ele não conseguia ver dali de dentro. "Você faz isso sempre?" Ele disse por fim, sem especificar o quê. Ela entendeu de qualquer jeito. Trazer comida de casa? Ficar além do horário assim. Ela colocou o sanduíche de volta no pote. Pensou por um segundo, não porque a resposta fosse difícil, mas porque ela estava decidindo se o contexto merecia a resposta real. "Às vezes vale a pena ficar", ela disse. O Antônio, o do quarto 6, ele ficou assustado mais cedo. "A filha não pôde vir hoje. Às vezes é só isso, né? Ser a pessoa que fica." Renato olhou para ela. Ela estava olhando para o pote de plástico, recolocando a tampa com a atenção de quem está pensando em outra coisa. Havia algo naquilo, na simplicidade disso, na completa ausência de qualquer cálculo por trás daquelas palavras, que fez alguma coisa muito quieta e muito esquecida se mexer no fundo do peito dele. Ele não soube nomear. Não tentou. Pela primeira vez em meses, Renato Cavalcante esqueceu de verificar o celular por 40 minutos seguidos. E quando percebeu, olhou para o aparelho com a estranheza de quem encontra um objeto num lugar onde não lembrava de tê-lo deixado.
O refeitório virou um hábito sem que nenhum dos dois tivesse decidido o que seria. Não havia combinado nada, não havia... Então, a gente se vê amanhã à meia-noite no mesmo lugar. Dito em voz alta, não havia proposta formal de nenhum tipo. Havia apenas o fato de que nas 3 semanas seguintes à cirurgia do politraumatizado, sempre que Renato ficava até tarde e Camila estava no turno, eles acabavam no mesmo refeitório fluorescente, com a Cida cochilando atrás do balcão e o garrafão de café que esfriava se ninguém prestasse atenção. Às vezes, chegavam ao mesmo tempo. Às vezes, ela já estava lá quando ele aparecia, o pote de plástico aberto na mesa, o caderninho espiral do lado com alguma coisa anotada que ela tampava discretamente com a mão quando ele sentava. Não por segredo, mas pelo mesmo instinto de quem não expõe os próprios rascunhos antes de ter certeza do que está escrevendo. Renato havia percebido o caderninho na segunda noite. Na terceira, havia perguntado o que era. Ela havia dito anotações dos pacientes com uma objetividade que encerrava o assunto, e ele havia aceito aquilo sem pressionar, o que era incomum para ele. Renato Cavalcante era o tipo de pessoa que pressionava assuntos até que estivessem completamente resolvidos, como um cirurgião que não fecha o campo antes de ter certeza de que não há nada mais a ser verificado. Mas com ela havia algo que fazia a pressão parecer errada, como aplicar força num material que não precisava de força para se abrir. Precisava de paciência. Na quarta noite, ela havia dito o nome de cada paciente do setor sem consultar nenhuma anotação. Não apenas os nomes, os detalhes. A dona Teresa do quarto 3, que havia pedido para a janela ficar entreaberta porque o barulho da rua a ajudava a dormir desde que o marido havia morrido e a cama ficara grande demais no silêncio. O seu Raimundo do quarto 7, nordestino, que recusava analgésico à noite porque achava que dor era sinal de que estava melhorando e que ninguém havia conseguido convencer do contrário até Camila sentar na borda da cadeira do corredor e contar que dor desnecessária atrasava a recuperação e que ele ia poder voltar para o Ceará mais rápido se deixasse o corpo descansar direito. Seu Raimundo havia cedido, havia tomado o analgésico, havia dormido. Renato ouviu aquilo e ficou em silêncio por um tempo que ela não tentou preencher. Então disse, com uma voz que saiu um pouco mais baixa do que ele pretendia: "Como você sabe tudo isso?" Ela encolheu levemente os ombros, sem vaidade. "A gente fica ali", disse. "Eles falam. É só ouvir." Era tão simples que parecia impossível. Renato tinha 52 funcionários e não sabia o nome de nenhum paciente de cor. Tinha 45 minutos por pessoa e um protocolo que funcionava e nunca havia pensado, nenhuma vez, em perguntar se a janela podia ficar entreaberta. Não era crueldade, era eficiência, era o jeito que tudo funcionava quando você escalava, quando você otimizava, quando você construía um negócio de 3,4 milhões de reais por ano. Mas ali, naquele refeitório com fluorescente pela metade e café amargo no copo de isopor, sentado em frente a uma mulher que ganhava 2.300 dólares por mês e sabia o nome de cada pessoa que cuidava. Pela primeira vez em anos, Renato sentiu alguma coisa que não era exatamente culpa, mas chegava perto dela. Era mais como a sensação de ter passado muito tempo olhando para o mapa e ter esquecido de olhar para a estrada. Houve um jantar, não no refeitório, fora do hospital, numa sexta-feira em que o plantão dela havia terminado às 18 horas e ele havia terminado a reunião de protocolos às 19. Ele havia proposto o restaurante japonês no Tatuapé, que ficava a 3 quarteirões. Um lugar sem grife, sem lista de espera, com menu plastificado e cheiro de missô que entrava pela porta antes mesmo de entrar. Ela havia aceitado com a naturalidade de quem não faz cerimônia com convites, o que era diferente de não fazer cerimônia com as pessoas. Ela fazia, de um jeito que ele ainda estava aprendendo a ler. Sentaram numa mesa do fundo. Ele pediu sashimi.
Ela pediu o combinado mais barato do cardápio, e ele notou, não disse nada, e então pediu mais 2 pratos sem perguntar, apresentando como "quero experimentar isso aqui", com uma leveza que não era performática. Estava aprendendo, sem saber que estava aprendendo, o peso de gestos pequenos. Ela havia falado da mãe naquela noite. Dona Conceição, hipertensa, que tomava 3 medicamentos controlados e que Camila verificava a pressão toda manhã antes de sair para o plantão, com aquele aparelho de braço azul que havia comprado no Magazine quando a mãe havia recebido o diagnóstico 2 anos antes. Ela fica brava quando eu fico verificando toda hora, Camila disse com um sorriso que era pequeno, mas verdadeiro. Fala que eu tô tratando ela de paciente. E você tá. É. Mas ela é minha mãe. Havia uma camada de cansaço debaixo daquilo que não era reclamação. Era apenas a realidade nua, dita sem drama, porque drama consumia a energia que ela precisava para outras coisas. Renato pensou na própria mãe, que morava em Campinas, com quem falava por videochamada nas manhãs de domingo quando lembrava, e que às vezes não lembrava. Não disse isso. Comeu o sashimi, mas o pensamento ficou, como uma nota musical que continua soando depois que o instrumento para. Houve um segundo jantar, numa quarta-feira, numa churrascaria de bairro que ela havia sugerido dessa vez. A carne aqui é boa e o preço é honesto, ela havia dito. E aquele honesto havia ficado na cabeça dele de um jeito que ele não conseguia explicar. Beberam cerveja. Ela contou que havia tentado o vestibular para a enfermagem 2 vezes antes de decidir que o curso técnico era o caminho possível naquele momento da vida. Não era desistência. Ela deixou isso claro sem ter que dizer em palavras, apenas pelo tom. Era cálculo. Era entender o que era necessário agora e o que podia esperar. Esperar quanto tempo? Ele havia perguntado. Ela pensou. Não sei ainda, mas eu sei que não parei. Aquilo era diferente de tudo que ele ouvia no circuito social da clínica, nos eventos de medicina que frequentava, nos jantares com outros médicos, onde a conversa girava em torno de expansão, faturamento, novos equipamentos. Havia uma direção naquelas pessoas que ia sempre para frente e para cima, como se parar fosse falhar. Camila tinha uma direção também, mas não era uma corrida. Era uma caminhada com destino certo, feita por alguém que havia aprendido que o chão precisa ser verificado a cada passo. Havia seriedade nisso. Havia algo que ele não encontrava com facilidade nas pessoas que frequentavam o mesmo andar que ele. Então houve uma noite, só uma terça-feira de outubro, depois de um plantão duplo dela e de uma reunião longa dele com a secretaria, quando o refeitório fechou mais cedo por falta de funcionário e eles acabaram num bar da rua Silva Teles com mesa de madeira escura e cheiro de fritas. E a conversa foi fundo, de um jeito que às vezes acontece tarde da noite, com café na cabeça e cansaço nas pernas, quando as defesas baixam não por descuido, mas por esgotamento genuíno. Ela havia falado de solidão, não com essa palavra, mas com outras que chegavam no mesmo lugar. Ele havia ouvido. E depois havia falado também, o que era incomum para Renato Cavalcante, que havia construído uma vida inteira em cima do princípio de que revelar necessidade era revelar fraqueza. Havia algo nela que tornava aquilo seguro. Não porque ela prometia nada. Ela não prometia nada. Mas porque o jeito que ela ouvia, com atenção real e sem correção, fazia o espaço parecer confiável. Nos dois havia algo que ambos sabiam que era real, ainda que improvável. Improvável como 2 retas que não deveriam se cruzar e cruzam de qualquer jeito num ponto específico do plano. Não por acidente, mas por geometria que nenhum dos dois havia traçado conscientemente. Na semana seguinte, Renato voltou a ser o Dr. Cavalcante. Aconteceu gradualmente e de uma vez,
como quando uma luz que estava acesa começa a piscar e você pensa que é falha do sistema e então apaga completamente e você percebe que estava se preparando para isso sem saber. Na segunda-feira ele estava distante. Na terça, havia passado por ela no corredor sem responder ao cumprimento. Não com crueldade deliberada, mas com aquele olhar de quem está vendo e decidindo não ver, que é uma forma de crueldade que não requer decisão consciente, apenas conivência com o próprio medo. Na quarta, havia deixado de aparecer no refeitório. Na quinta, havia tratado ela, diante dos colegas que passavam pelo posto de enfermagem, como se fosse mais um item do inventário do hospital. A técnica do setor, num tom que não tinha nome, que reduzia sem precisar usar palavras menores. Camila havia notado cada um desses momentos com a precisão que aplicava a tudo. Não era paranoia, era leitura. Ela havia aprendido a ler ambientes desde cedo, porque ambientes podiam te proteger ou te machucar, e a diferença entre os dois estava na capacidade de perceber antes que a dor chegasse. Ela percebeu, não disse nada. Continuou trabalhando com a mesma exatidão de sempre, porque o trabalho não era dele, o trabalho era dela, era dos pacientes, era de uma escolha que havia feito aos 21 anos e que não dependia de nenhum médico de jaleco de gabardine para continuar fazendo sentido. Mas quando entrou na sala de reuniões naquela manhã de quinta-feira, com o papel de liberação de medicação do Sr. Osvaldo, 63 anos, pós-operatório de ombro, aguardando analgésico controlado há 14 horas por falta de assinatura, ela não esperava o que encontrou. Renato estava sentado à cabeceira da mesa com 4 médicos e 3 representantes da Secretaria Municipal de Saúde, todos de terno, todos com pastas abertas na frente, todos num daqueles momentos de reunião onde o silêncio é prestígio e a interrupção é uma ofensa ao protocolo não escrito da hierarquia. Ela entrou com o papel na mão. Disse com voz firme e educada: Doutor Cavalcante, preciso de uma assinatura para liberar medicação de um paciente que está em espera há 14 horas. O silêncio da sala mudou de textura. Renato levantou os olhos do documento que estava segurando. Olhou para ela, de cima a baixo, o mesmo olhar de varredura catalogante da primeira manhã, mas desta vez com algo diferente misturado, algo que ela só conseguiria nomear muito depois, num apartamento de 44 metros quadrados em São Mateus, com 2 bebês dormindo no cercadinho ao lado. Era vergonha transformada em arrogância, que é o que acontece quando um homem reconhece que errou e não tem coragem de ser pequeno pelo tempo necessário para reconhecer o erro. Renato virou para os outros com um sorriso largo. Eu sou um médico milionário, disse com a leveza performática de quem está fazendo uma piada que não é uma piada. Você não é ninguém. Alguns riram, alguns por nervosismo, outros por cumplicidade, que são formas diferentes do mesmo fracasso de caráter. O representante da secretaria, que estava sentado na ponta da mesa, olhou para a própria pasta. O médico do lado de Renato tomou um gole de água. Camila ficou em pé por exatamente 3 segundos depois daquilo. 3 segundos em que o papel permaneceu na mão, em que o rosto não se desfez, em que os olhos não caíram. Ela havia aprendido ao longo de 6 anos de corredores e plantões duplos e familiares assustados às 3 da manhã que algumas situações exigiam que você fosse maior do que a dor no mesmo instante em que ela chegava. Não porque a dor não fosse real, mas porque havia um senhor de 63 anos aguardando analgésico há 14 horas e ele era mais importante do que qualquer coisa que estivesse acontecendo naquela sala. Ela saiu, conseguiu a assinatura do médico plantonista do corredor, liberou a medicação do Sr. Osvaldo, voltou ao posto de enfermagem, anotou no caderninho espiral que ele havia recebido o analgésico às 11h47 da manhã e que estava dormindo às 12h15,
E só então, na distância de um banheiro de funcionários no terceiro andar, com a torneira aberta para cobrir qualquer som, chorou com a força de quem havia segurado demais por tempo demais. Não era raiva, era mágoa. Era a sensação específica de ter aberto alguma coisa dentro de si para alguém que havia usado aquela abertura para diminuir. Não era sobre o dinheiro. Ela nunca havia esperado dinheiro de ninguém. Era sobre o jantar de missô e a cerveja na churrascaria e o refeitório às 2:30 da manhã e o fato de que ela havia acreditado naqueles momentos que havia reconhecimento real, que havia visto alguém que conseguia ver ela de volta. 6 semanas depois, numa farmácia da Avenida Aricanduva, com cheiro de ar-condicionado e produtos de limpeza, o teste confirmou o que o corpo já havia começado a comunicar, de maneiras que ela estava demorando a ouvir porque estava ocupada demais trabalhando, estudando, cuidando da mãe, sendo a pessoa que fica. 2 linhas. Ela ficou parada olhando para aquilo por um tempo considerável no banheiro da farmácia, com o papel higiênico barato, fazendo barulho no suporte quando o ar-condicionado mudava de velocidade. Pensou em muita coisa. Pensou em nenhuma coisa. E então guardou o teste na bolsa, lavou as mãos e saiu pela farmácia com a mesma postura de sempre. Coluna reta, passo firme, rosto que não entregava nada que ela não havia decidido entregar. O ultrassom da 10ª semana mostrou 2. A médica havia dito são gêmeos, com o tom neutro de quem dá uma informação técnica, e Camila havia ficado olhando para a tela do ultrassom com aquelas 2 formas pequenas e impossíveis pulsando lado a lado, e havia pensado antes de qualquer outra coisa que eles tinham coração. 2 corações, batendo, dentro dela. E aquilo era ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e mais absoluta que havia acontecido na sua vida até então. Foi até a Cavalcante Medical Group uma única vez. Tomou o metrô até a estação Fradique Coutinho e caminhou os 4 quarteirões até o edifício espelhado na Leopoldo Couto de Magalhães, com a resolução silenciosa de quem foi porque precisava ir, não porque queria. A recepção tinha mármore claro no piso, cadeiras de couro bege, uma recepcionista com blazer azul marinho e sorriso treinado para transmitir acolhimento sem comprometer a exclusividade. Camila disse o nome de Renato. A recepcionista digitou algo, esperou, digitou mais alguma coisa e então ergueu os olhos com o mesmo sorriso e disse, com a delicadeza ensaiada de quem havia dito aquilo outras vezes: "O doutor não tem agenda disponível para atendimento de técnicos do municipal no momento. Se quiser, posso anotar um recado." Camila olhou para aquela mulher, que não havia feito nada de errado, que estava apenas sendo o rosto de uma decisão que não era dela, e disse com calma: "Não precisa. Obrigada." E foi embora. Não voltou. Não ligou. Não mandou mensagem. Não enviou carta. Não procurou advogado. Não apareceu na clínica uma segunda vez. Decidiu naquele momento, caminhando de volta para a estação Fradique Coutinho, com o sol de outubro batendo nas costas e os ônibus passando com o barulho de sempre, que aqueles filhos não nasceriam carregando a vergonha do pai. Nasceriam carregando a dignidade da mãe. E isso era uma escolha que ela fazia conscientemente, com tudo que sabia sobre o peso de escolhas, e que não precisava da permissão de mais ninguém para ser válida. Os 3 anos que se seguiram foram construídos da mesma forma que Camila construía tudo, tijolo por tijolo, sem esperar que alguém trouxesse o cimento, sem parar para reclamar do peso. Não havia tempo para parar. Havia, na verdade, menos tempo do que havia antes. E antes já era pouco. Mas havia também, escondida debaixo do cansaço como brasa debaixo de cinza, uma clareza que ela não havia tido antes. A clareza de quem perdeu a ilusão de que alguém viria e descobriu, nessa perda, que era capaz de ir sozinha mais longe do que havia imaginado. Dona Conceição chegou em São Mateus numa tarde de novembro com uma mala grande e uma mala pequena,
e a determinação calada de quem não veio para ser hóspede. Veio para ficar. Ela tinha 61 anos, a pressão controlada com 3 medicamentos que Camila verificava toda manhã, e uma sabedoria prática de mulher nordestina que havia criado filha sozinha no interior do Piauí antes de vir para São Paulo com 40 anos atrás de trabalho. Não fez perguntas que Camila não quisesse responder. Não disse, eu avisei, nem você deveria ter. Chegou, viu o apartamento de 44 metros quadrados, abriu as janelas para entrar ar. Reorganizou o armário da cozinha com a lógica própria de quem sabe que espaço pequeno exige ordem grande. E perguntou apenas, o quarto do bebê vai ficar onde? Camila havia apontado para o canto da sala. Dona Conceição havia assentido. Então a gente arruma o canto da sala. Lucas e Laura nasceram em junho, numa manhã de tempo fechado com cheiro de chuva iminente, num parto que durou 11 horas e que Camila atravessou com a Dona Conceição do lado de fora da sala e com a equipe de obstetrícia que ela havia escolhido com a mesma metodologia que usava para tudo. Pesquisando, perguntando, comparando, não pela ansiedade de controlar, mas pela necessidade de confiar em informação verificada. 3 quilos cada. Saudáveis. Lucas com um grito imediato e firme que encheu a sala. Laura com um segundo de silêncio antes do choro que a pediatra disse ser absolutamente normal, mas que fez o coração de Camila parar de qualquer jeito por aquele segundo. Os dois com os olhos castanho claros que ela reconheceu no segundo dia como sendo de uma cor que não vinha da família dela. Ficou olhando para eles por um longo momento naquele segundo dia, no quarto simples do hospital municipal, onde havia pedido para ser atendida porque conhecia a equipe, e então virou o rosto para a janela e ficou olhando para o estacionamento lá embaixo até que a sensação passou, ou até que ela decidiu que havia passado, que era a mesma coisa. Amamentou por 7 meses. Nos domingos, quando Dona Conceição assumia os bebês, das 9 às 2 da tarde, com a generosidade silenciosa de quem entende que descanso também é necessidade, Camila abria os cadernos do curso preparatório para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde sobre a mesa da cozinha, com os dois no cercadinho ao lado, caso acordassem. Estudava com o tipo de concentração que só existe quando não há margem para distração. A concentração de quem sabe que cada minuto tem custo real. Direito administrativo, legislação sanitária, gestão em saúde pública, bioestatística. Ia anotando no mesmo tipo de caderninho espiral que usava no trabalho, com a mesma letra firme e inclinada levemente para a direita que havia desenvolvido ainda no técnico de enfermagem. Havia noites em que Laura chorava às 2 da manhã e Lucas acordava por solidariedade ou por fome própria, e Camila ficava de pé no cantinho da sala, transformado em quarto dos bebês, com os dois no colo, um em cada braço, balançando num ritmo que o corpo havia aprendido sozinho nas primeiras semanas, e olhava pela janela para as luzes dos prédios de São Mateus lá fora. A cidade acordada, mesmo quando deveria estar dormindo. As janelas acesas de apartamentos onde alguém também estava de pé por algum motivo que ela não saberia nunca. Havia solidão naquilo. Havia também uma espécie de companhia estranha. A companhia de saber que existe sempre alguém acordado no mesmo horário que você, mesmo que você nunca vá se encontrar. Não era raiva o que ela sentia quando pensava em Renato. Havia sido raiva no começo, uma raiva limpa e justificada que ela havia deixado existir sem a alimentar nem a sufocar, porque ambas as coisas fazem mal de jeitos diferentes. Depois havia virado outra coisa. Não perdão. Perdão implica que a outra pessoa pediu ou merece, e nenhuma das duas coisas havia acontecido. Era mais como o que acontece quando uma ferida fecha, não porque foi tratada com atenção, mas porque o corpo simplesmente continua vivendo e em algum momento a pele cresce por cima. A ferida havia fechado. A pele havia crescido por cima.
Embaixo havia cicatriz. Ela sabia que estava lá, podia sentir quando pressionava. Mas cicatriz não dói, apenas lembra. O resultado do concurso saiu numa terça-feira de setembro, 16 meses depois do parto. Camila estava no plantão quando recebeu a mensagem da dona Conceição, que havia aprendido a usar o aplicativo de resultados com a ajuda da filha, com apenas 2 emojis, uma estrela e um coração. Ela foi ao banheiro do 3º andar, o mesmo banheiro de sempre. Abriu o link no celular e ficou olhando para o número ao lado do próprio nome. Segunda colocada no grupo, entre 243 candidatos. Ficou ali por 2 minutos. Não chorou. Havia aprendido naqueles 16 meses que algumas conquistas são grandes demais para caberem em reação imediata, que algumas coisas precisam de tempo para serem sentidas inteiramente. Lavou as mãos. Voltou para o corredor. Terminou o plantão. Só à noite, com Lucas e Laura dormindo e Dona Conceição assistindo à novela no volume baixo, sentou na borda da cama e deixou a emoção acontecer no tamanho que tinha, que era considerável. A posse foi numa manhã de outubro, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, com os novos servidores enfileirados em cadeiras de plástico azul, e um secretário adjunto lendo nomes num microfone que estava levemente fora de ajuste e produzia um chiado sutil a cada consoante. Dona Conceição foi. Não havia babá disponível, então Lucas e Laura também foram. Com 6 meses, de macacão novo, que Dona Conceição havia costurado porque achou que roupa de loja era cara para ficar em bebê que crescia rápido. Eles dormiram durante metade da cerimônia e ficaram curiosamente acordados e atentos durante a outra metade, olhando para as luzes do auditório com aquela expressão de bebê que parece profunda meditação, mas provavelmente é apenas processamento de estímulos novos. Quando chamaram o nome de Camila, Dona Conceição aplaudiu com as palmas que só existem quando alguém está aplaudindo de verdade. Não o bater educado de mãos de cerimônia, mas o aplauso de quem está orgulhoso e não tem motivo para conter o tamanho disso. O salário subiu para 4.200 reais depois da posse. Camila calculou numa folha de papel no mesmo dia o quanto aquilo mudava. Mais 1.900 mensais, que eram 22.800 reais por ano, que eram a medicação da mãe com margem de sobra, eram o curso que ela queria fazer, eram a possibilidade de trocar os sapatos brancos gastos por um par novo, sem que aquilo significasse não pagar uma conta. Não era riqueza, era espaço. E espaço era o que ela havia faltado por tanto tempo que saber que ele existia mudava a textura de acordar pela manhã. Recusou a transferência para o hospital mais próximo de casa. A oferta havia chegado como cortesia administrativa, sabendo que ela tinha bebês pequenos e morava em São Mateus. Agradeceu. Pediu remoção para o Hospital das Clínicas. O servidor que processou o pedido havia dito, com surpresa legítima: "Tem certeza? É mais longe." Ela havia dito: "Tenho." Isso aí, o HC era o hospital onde ela queria estar, pela complexidade dos casos, pela equipe, pelo que havia para aprender. Distância era uma variável logística, aprendizado era um valor. As variáveis logísticas se resolvem. Os valores se constroem ao longo do tempo e não se recuperam quando se perde o momento. A especialização em gestão de qualidade hospitalar pela Unifesp começou num sábado de março, com Lucas e Laura com 8 meses e Dona Conceição firmemente instalada na rotina de cuidar deles aos finais de semana, com a competência de avó que havia criado filha e que não tinha nenhum medo de bebê, nenhum. As aulas eram das 8 às 18, com pausa de 1 hora para almoço. Camila levava marmita, sempre levava marmita. Não por falta de dinheiro para o bandejão da universidade, mas porque a marmita era mais rápida e ela havia descoberto que a hora do almoço era boa para revisar as anotações da manhã antes das aulas da tarde.
Pagava em 18 parcelas, de 410 debitadas todo 10º do mês, com a pontualidade de quem havia aprendido que atraso em parcela tem custo multiplicado. As colegas do curso eram majoritariamente enfermeiras e gestoras com 10, 15 anos de experiência. Algumas de planos privados, algumas do setor público, uma médica que havia decidido migrar para a gestão depois de anos na assistência. Camila era a mais nova e a única técnica de enfermagem. Na primeira semana, houve aquela fase de mapeamento silencioso que existe em todos os grupos novos. Quem sabe mais, quem fala mais, quem faz mais perguntas do que deveria. Ela observou antes de falar. Quando falou, falou com precisão, não para impressionar, mas porque havia aprendido que palavras imprecisas criam problemas, que palavras precisas evitam. No terceiro sábado, a professora de gestão de processos havia pedido um exemplo real de adaptação de protocolo com recursos limitados. E Camila havia dado o exemplo do monitor de saturação do quarto 8 e do passo adicional manual que a equipe havia desenvolvido. A sala havia ficado em silêncio por um segundo. A professora havia dito: "Isso é exatamente o que gestão de qualidade significa na prática." Camila havia anotado aquilo no caderninho espiral, não por vaidade, mas porque era útil. Era um exemplo que ela poderia usar em outras situações. Quando Lucas e Laura completaram 2 anos, em junho, com bolo de chocolate que Dona Conceição havia feito na forma de coração e com a presença de 4 colegas de Camila do HC e mais 2 vizinhos do prédio que haviam entrado na órbita da família, pelo caminho orgânico pelo qual pessoas entram na órbita de famílias que não fecham a porta para o mundo. Camila recebeu o telefonema. Era a coordenadora regional da Zona Leste da Secretaria, que havia acompanhado o desempenho dela no concurso e depois no HC, e que tinha uma proposta concreta: coordenar o programa de acreditação de 3 unidades de saúde da Zona Leste. Cargo de confiança, remuneração de R$ 9.100 mensais, início previsto para agosto. Camila ficou em pé na varanda do apartamento de 44 metros quadrados, com a cidade de São Mateus lá embaixo e o barulho da festa dos filhos entrando pela porta aberta, e ouviu os detalhes do cargo com a atenção total que dava a tudo que importava. Quando desligou, ficou mais um momento na varanda. 2 anos atrás ela ganhava R$ 2.300 e os filhos nem existiam ainda. Agora existiam, eram reais. Tinham 2 anos e olhos castanho claros, e o jeito de rir que ainda a surpreendia toda vez, porque era um riso inteiro, sem reserva. O tipo de riso que adultos perdem em algum momento do caminho e que ela estava decidida a não deixar que acontecesse com eles, enquanto pudesse fazer alguma coisa a respeito. Ela disse sim para o cargo. Voltou para dentro. Pegou Laura no colo, que estava com o rosto todo manchado de chocolate e o cabelo desfeito, e ficou um momento assim, parada no meio da sala, com a filha no braço e a consciência limpa de quem havia construído alguma coisa real com as próprias mãos, e sabia disso sem precisar que ninguém confirmasse. O Congresso de Saúde Pública estava marcado para abril, no WTC São Paulo. Centro de Convenções na Avenida das Nações Unidas, Brooklyn, edifício de vidro e metal com aquela arquitetura que quer dizer seriedade e modernidade ao mesmo tempo, e geralmente consegue. Camila havia sido convidada para apresentar um painel sobre o Programa de Acreditação da Zona Leste, resultados preliminares de 6 meses de implementação, com dados de melhoria de processo em 3 unidades. Era a primeira vez que ela apresentava num congresso de porte nacional. Havia preparado os slides em 3 versões antes de escolher a final. Não por insegurança, mas porque era exigente com o próprio trabalho, da mesma forma que era exigente com tudo que colocava o nome. Lucas e Laura foram porque Dona Conceição havia torcido o tornozelo na semana anterior e não estava em condições de ficar com ele sozinha o dia inteiro.
Camila havia resolvido aquilo com a pragmaticidade que resolvia tudo. Levou os dois. Havia uma sala de convivência no Congresso, havia crachás de criança disponíveis para filhos de palestrantes, havia um carrinho de bebê que ela não usava mais, mas havia trazido para ter onde colocá-los se precisasse. Com 2 anos e 2 meses, Lucas e Laura eram crianças que andavam, que tinham opinião sobre tudo e que ficavam curiosas em ambientes novos sem se assustar. O tipo de temperamento que Dona Conceição atribuía à genética da família e que Camila atribuía às histórias que contava para eles dormirem todas as noites. Histórias onde os personagens enfrentavam coisas difíceis e encontravam jeitos de continuar. Ela estava no corredor central do WTC naquela manhã de abril, de pé diante do painel de programação que listava os painéis do período da tarde, com Lucas no colo esquerdo e Laura no direito. Os dois com roupas simples e limpas, Laura com um laço amarelo no cabelo que Dona Conceição havia colocado antes de eles saírem. Lucas com o tênis novo que ele havia tentado tirar 3 vezes no metrô e que estava agora miraculosamente ainda no pé. Camila verificava o número da sala do seu painel quando ouviu o elevador se abrir no corredor à sua esquerda. Renato saiu do elevador com a pontualidade automática de quem chega sempre no horário, porque o horário é uma forma de controle sobre o mundo, e o mundo do Dr. Cavalcanti havia sido controlado com precisão durante 42 anos, com exceção de um período específico de 4 meses, num hospital municipal do Tatuapé, que ele havia treinado a memória para não revisitar com frequência. Estava de terno cinza-chumbo, sem jaleco. Congresso era território neutro entre a clínica e o mundo, e ele havia aprendido a calibrar a apresentação conforme o contexto. Pasta de couro preto na mão esquerda, crachá de palestrante no bolso do paletó, ainda não colocado porque havia chegado antes do credenciamento abrir. Havia uma apresentação sua às 14 horas sobre inovação em protocolos cirúrgicos no setor privado. Havia aceitado o convite 3 meses atrás por e-mail, com a eficiência seca de quem aceita compromissos baseado em utilidade estratégica. Deu 2 passos no corredor e parou. Não foi uma decisão. Foi o corpo parando antes que a mente tivesse processado o que os olhos estavam vendo. Aquele intervalo de meio segundo entre percepção e compreensão, onde o sistema inteiro trava, porque a informação é grande demais para ser assimilada em velocidade normal. Ela estava de costas para ele, de pé diante do painel de programação, com 2 bebês nos braços. Ele viu o cabelo primeiro, o coque baixo, o mesmo de sempre, alguns fios escapando pelo pescoço. Viu a postura que era inconfundível. Coluna reta, peso distribuído com equilíbrio entre os 2 braços ocupados, sem nenhuma curvatura de cansaço apesar do peso que carregava. E então viu os bebês. O ar saiu dos pulmões de Renato Cavalcanti de um jeito que não tinha nome clínico, mas que qualquer pessoa com coração reconheceria. Não foi uma expiração normal. Foi o tipo de esvaziamento que acontece quando alguma coisa que estava sendo mantida em suspensão por força de vontade pura finalmente cede, porque a gravidade ganhou. Ele ficou imóvel no corredor do WTC, com pessoas circulando ao redor dele, palestrantes com crachás, assistentes com pranchetas, o rapaz do coffee break empurrando um carrinho de xícaras, e nenhuma dessas pessoas existia para ele naquele momento, porque tudo que havia para existir estava naquele corredor à sua frente. Lucas virou a cabeça primeiro. Era o tipo de criança que notava movimento com a atenção de quem ainda não aprendeu a fingir que não está olhando. 2 anos e 2 meses de existência sem nenhum filtro social ainda instalado. Virou a cabeça para o corredor onde Renato estava parado e ficou olhando para ele com aquela expressão que crianças pequenas têm quando encontram algo novo que não sabem classificar ainda.
Curiosidade pura, sem medo, sem julgamento, apenas o processamento honesto de uma informação nova. Os olhos castanho claros eram inconfundíveis. Eram os olhos das fotos da infância de Renato que sua mãe guardava num álbum de plástico em Campinas. Aquela cor específica que não era mel nem marrom, que dependia da luz para revelar o que era, que a mãe dele chamava de olho de tarde de outono, com a poesia informal de mulher que havia criado o filho prestando atenção. Laura, no colo esquerdo de Camila, estava olhando para o painel de programação com a concentração de quem está tentando decifrar os símbolos, e então seguiu o olhar do irmão e olhou para o corredor também. 2 pares de olhos castanho claros, olhando para ele. E Renato ficou parado, como se o chão tivesse mudado de consistência sob os sapatos, não afundando, apenas deixando de ser a coisa sólida e confiável que havia sido até então. Havia algo naqueles 2 rostos que ele conhecia não porque havia estado presente para conhecê-los, mas porque havia uma memória muscular de reconhecimento que funcionava mesmo sem experiência, que era talvez a única coisa que a biologia faz sem pedir permissão à razão. Eram seus. Ele sabia antes de saber. O corpo sabia antes que o pensamento chegasse com as palavras para nomear. Camila ergueu o olhar do painel. Encontrou o dele por exatamente 3 segundos. 3 segundos que continham, com a densidade que só o tempo comprimido tem, tudo o que havia acontecido entre eles. O refeitório, o café amargo, o sanduíche de pote de plástico, o jantar de missô, a churrascaria com cheiro de fritas, a noite do bar da Silva Teles, a cirurgia de 8 horas e a exaustão boa que vinha depois de ter dado tudo. E então, a semana em que ele havia desaparecido em si mesmo, e o corredor onde havia passado sem responder, e a sala de reuniões com 7 pessoas, e o papel de liberação de medicação na mão dela, e as palavras que ele havia dito com o sorriso largo de quem está se apresentando para uma plateia, e não percebe, ou não quer perceber, que está incendiando alguma coisa que não vai poder ser reconstruída do mesmo jeito. Tudo isso em 3 segundos. E então, mais alguma coisa. Os 3 anos que ele não havia visto, que ela havia construído sem ele, tijolo por tijolo, com as mãos e a cabeça e a dignidade intacta. Ele via isso também nos 3 segundos. Via no rosto dela, não como inferência, não como suposição. Via como se estivesse lendo um documento que havia assinado sem ler e que o tempo havia forçado a abrir. O rosto de Camila não fez nada que ele houvesse esperado. Não havia tremor, não havia sorriso forçado de quem finalmente tem a chance de dizer: viu o que eu virei. Não havia a mágoa visível de quem guardou a dor para mostrar no momento certo. Havia apenas o rosto de uma mulher de 30 anos, que havia atravessado 3 anos de vida real, com 2 filhos nos braços, e uma especialização paga em parcelas, e um concurso público passado com a 2ª maior nota, e um cargo de coordenação conquistado por mérito verificável, e que naquele momento estava no corredor central do WTC São Paulo, porque havia sido convidada para apresentar o trabalho que havia feito, não para estar ali por nenhum outro motivo, não para encontrar ninguém, não para provar nada a ninguém. Estava ali porque pertencia àquele espaço. Ela havia construído o pertencimento com as próprias mãos, e ele estava no rosto dela com a solidez de coisa real. Renato abriu a boca. Não saiu nada. Ela não esperou. Não porque estava com pressa. Havia tempo suficiente antes do painel dela. Não porque estava com raiva. A raiva havia fechado junto com a ferida. Havia ficado embaixo da pele nova junto com a cicatriz. Mas porque havia uma apresentação para fazer. Havia uma sala numerada naquele corredor que esperava por ela. Havia dados de 6 meses de trabalho em 3 unidades de saúde da Zona Leste que ela havia organizado em slides com a exatidão de quem respeita o próprio trabalho.
Havia coordenadoras e gestores e profissionais de saúde pública sentados naquela sala que haviam ido para aprender alguma coisa e que mereciam que ela estivesse inteiramente presente quando chegasse lá. E havia Lucas e Laura, que estavam nos braços dela, com o peso concreto e real de duas crianças de 2 anos que existiam, que eram inteiros, que tinham olhos castanho claros e risadas sem filtro, e o direito absoluto de não carregar a história dos adultos que os haviam precedido. Ela passou por eles sem parar. A distância entre eles no corredor era de talvez 1,5 metros, próximos o suficiente para que ele visse, se quisesse ver, o laço amarelo no cabelo de Laura e o tênis novo no pé de Lucas, e o crachá de palestrante no avental de Camila com o nome dela e o cargo embaixo. Coordenadora de Qualidade, SMS São Paulo. Próximos o suficiente para que ele sentisse, se ainda era capaz de sentir coisas que não passavam pelo filtro da razão prática, o que era estar do lado errado de uma escolha que não tinha mais volta. Não porque ela havia fechado a porta, mas porque portas que se fecham por dentro não têm maçaneta pelo lado de fora. Renato ficou parado no corredor até que ela dobrou a curva e desapareceu de vista. As pessoas continuavam circulando ao redor. O rapaz do carrinho de xícaras passou de volta no sentido oposto. Alguém falou ao celular sobre credenciamento. O ar-condicionado do WTC fazia aquele barulho constante e neutro de sistema grande funcionando sem se importar com o que acontece dentro de si. Ele ficou olhando para o corredor vazio por um tempo que não soube medir. Havia, no fundo de algum lugar que ele raramente visitava, alguma coisa que queria ir atrás, que queria chamar o nome dela, que queria dizer alguma coisa. Não uma desculpa, porque desculpa era pequena demais, mas alguma coisa que fizesse o corredor não ser o que havia sido. Alguma coisa que desfizesse os 3 anos, ou que pelo menos os reconhecesse como os 3 anos que eram, dela, construídos sem ele, construídos apesar dele. Mas ela havia dobrado a curva. E havia uma apresentação esperando por ela. E ela tinha uma vida para viver, e nenhuma dessas coisas precisava mais da permissão de ninguém, e certamente não da dele. Renato Cavalcante entrou no Congresso, fez o credenciamento, colocou o crachá no bolso do paletó, tomou café no corredor com um colega de São José dos Campos que falava sobre expansão de clínica particular no interior e respondeu às perguntas com a eficiência automática de quem está presente fisicamente e ausente em tudo mais. Às 14 horas, subiu ao palco da Sala B e apresentou os slides sobre inovação em protocolos cirúrgicos no setor privado, com a competência técnica que havia construído em 18 anos de carreira e que não dependia do estado emocional de ninguém para funcionar. Mas havia algo diferente naquela tarde. Havia uma rachadura pequena em algum lugar que não era visível de fora. Não no jaleco, não na voz, não nos slides. Era interna, era no lugar que ele raramente examinava, e era do tipo de rachadura que não fecha com trabalho, ou com patrimônio, ou com 45 minutos de eficiência por paciente. Era o tipo que só fecha com escolhas diferentes das que ele havia feito, com gestos que custam mais do que dinheiro. Com a humildade de aceitar que há formas de ser pobre que não aparecem no extrato bancário. Camila apresentou o painel dela às 16 horas na sala D do WTC São Paulo. Havia 42 profissionais de saúde sentados nas cadeiras azuis quando ela entrou com Lucas no colo esquerdo e Laura no direito. Colocou os dois no carrinho que havia estacionado perto da saída para poder pegá-lo se precisasse. E subiu ao pódio com o pendrive na mão e o crachá de palestrante sobre o blazer simples que havia comprado há 2 meses, pensando naquele dia. Conectou o notebook, abriu os slides, ergueu os olhos para a sala, respirou e começou. Vou falar sobre o que acontece quando você coloca a qualidade real dentro de 3 unidades que nunca tiveram nem protocolo escrito na parede. A sala riu. Não de nervosismo, não de cumplicidade, de reconhecimento.
de alguém que conhecia o assunto por dentro e tinha algo real para dizer. Ela falou por 40 minutos. Lucas dormiu no carrinho aos 20. Laura ficou acordada, observando as luzes do projetor com a atenção meditativa de 2 anos e 2 meses. No final, houve perguntas. Boas perguntas, do tipo que só aparecem quando a plateia está de fato ouvindo. Uma gestora de Santos perguntou sobre resistência da equipe na fase de implementação. Camila respondeu com um exemplo específico, com nome de unidade e resultado mensurável. Uma coordenadora de Guarulhos perguntou sobre custo de treinamento. Camila tinha o número exato. Um médico sanitarista da USP perguntou sobre indicadores de sustentabilidade do programa no longo prazo. E ela disse com honestidade direta: ainda estou medindo. Tenho 6 meses de dado. Posso dizer o que funciona até aqui, mas não vou vender certeza que ainda não tenho. O médico havia anotado alguma coisa. A coordenadora de Guarulhos havia pedido o contato dela depois. A gestora de Santos havia dito, quando as luzes da sala acenderam de volta: você tem que escrever isso. Camila agradeceu, desconectou o pendrive. Pegou Laura no colo, que havia finalmente decidido dormir nos últimos 5 minutos do painel, pela lei universal que diz que bebês adormecem exatamente quando o trabalho que estava te impedindo de carregá-los termina. Acordou Lucas com uma gentileza que ele recebeu, com o resmungo confuso de bebê interrompido no sono, que ela conhecia tão bem que havia desenvolvido o movimento exato de colocá-lo no colo, sem que o resmungo virasse choro. Dobrou o carrinho, colocou o pendrive na bolsa, saiu pela porta lateral da sala D, com Lucas num braço, Laura no outro e a bolsa no ombro, no corredor do HBTC São Paulo numa tarde de abril, com a cidade de São Paulo lá fora, pulsando no ritmo que sempre pulsou, indiferente, caótica, generosa com quem sabe onde quer chegar. Havia uma mensagem da Dona Conceição no celular. Como foi? Camila sorriu. Digitou com o polegar enquanto equilibrava Laura no braço esquerdo. Foi bem. Tornozelo tá melhor? Melhorou. Trouxe pão de queijo. Camila guardou o celular. E ali, naquele corredor de vidro e ar-condicionado, com os filhos nos braços, e o painel entregue, e o cargo construído, e o nome no crachá que era o nome dela, Camila Ferreira entendeu, com a clareza simples das coisas que são verdadeiras, sem precisar ser ornamentadas, o que era riqueza de fato. Não era o patrimônio de 11 milhões de reais, não era o jaleco de gabardine com bordado dourado, não era o extrato que provava que você havia chegado num lugar que outros não chegaram. Era isso. Era saber que o que você construiu é seu, é real, é intransferível, é impossível de ser tomado por ninguém que passa por você num corredor com um sorriso largo e 7 pessoas do lado. Era os 2 pares de olhos castanho claros que olhavam para o mundo com a confiança de quem foi carregado por alguém que não largou. Era o trabalho honesto que falava por si mesmo numa sala de 42 profissionais, sem precisar de jaleco de grife para ser ouvido. Era a dignidade que ela havia escolhido carregar no lugar da vergonha e que havia passado para os braços dela e que passaria para os braços deles com o tempo, não como herança de papel assinado em cartório, mas como herança de postura, de escolha, de forma de estar no mundo. Não era pouco, era tudo.